Olá, paz a todos. Vamos à leitura de 2 versículos da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículos 9 e 10. Assim está escrito: E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Dentro destas palavras deixadas pelo apóstolo Paulo, nós encontramos o encorajamento necessário para prestarmos atenção à palavra de Deus e à vontade do Senhor, de que nós fomos chamados, abençoados pelo Senhor, para praticarmos o bem, buscar o bem. E ele nos afirma que não devemos nos cansar de fazer o bem. Cada vez que fazemos, que praticamos o bem, isso deve nos encorajar, motivar e despertar a continuar cada vez mais praticando o bem. O bem está de acordo com o propósito de Deus para a vida das pessoas. E o apóstolo assegura que quem fizer o bem, ele vai ter de Deus recompensa. Porque ele afirma dizendo: e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, no tempo determinado, se não houver desfalecido. Ou seja, se não desanimar, se não chegar o momento e dizer: não vale a pena fazer o bem, praticar o bem e enveredar por outro caminho. Nesta condição, não vai ceifar, não vai ter a recompensa. Mas se prosseguir, se continuar nesta disponibilidade, seguindo, praticando, fazendo o bem, conforme diz, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Nós encontramos aqui uma realidade. O que Paulo diz é que enquanto temos tempo. Agora, por quanto período nós vamos ter o tempo? Nós não sabemos. Por isso ele diz, enquanto temos tempo. Ele não diz, enquanto teremos tempo, ligando-se a futuro, né? Mas ele diz, enquanto temos presente. Porque o tempo é assim, nós vivemos ele no presente. Não tem como viver o tempo passado e não tem como viver o tempo futuro. Nós só vivemos o tempo presente. Esse que está diante de nós como uma dádiva de Deus. Então ele diz, enquanto temos tempo, façamos bem. Agora, sem discriminar, sem coletivizar e sem preferenciar alguém. Mas ele diz, façamos o bem a todos. Esta deve ser a nossa prática, sem exigir condições para a prática do bem. Mas ele afirma fazer o bem a todos. Então nós somos instigados, motivados, encorajados e despertados a fazer o bem enquanto temos tempo. Então, o tempo de fazer o bem é hoje. Não foi ontem e não será amanhã, mas é hoje. É esse tempo que nós estamos vivendo, que Deus coloca diante de nós. Por isso, Paulo diz, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Não quer dizer somente a eles, mas também a eles. E, portanto, a todos. Com esses 2 versículos da palavra de Deus, nós vemos aqui uma recomendação à prática da beneficência, ou seja, a prática de fazer o bem. Fazer o bem sem se cansar, fazer o bem aproveitando o tempo que temos e fazer o bem a todos, indistintamente, sem esperar nada em troca. Fazer o bem por amar a Deus e amar as pessoas. Então, com este ponto, nesta reflexão, a prática da beneficência, nós encontramos, em primeiro lugar, que
a beneficência é uma assistência aos necessitados, e isto em função da prática do amor. Nós vemos na palavra de Deus que existem muitas pessoas carentes e necessitadas, e a estas nós somos instados e orientados pela palavra de Deus a praticarmos a beneficência, ou seja, a fazermos o bem, a prestarmos a assistência dentro da necessidade de cada um. E esta prática deve ser envolvida ou direcionada pelo amor de Deus, o amor cristão, o amor que está no nosso coração, que a palavra de Deus nos afirma em Romanos, no capítulo 5 e o versículo 5, Paulo deixou registrado o seguinte, que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o amor de Deus que foi entronizado em nós por meio do Espírito Santo, este amor deve motivar e levar-nos à prática da beneficência, de fazer o bem, de assistir ao necessitado, na onde requer a carência, onde houver essa carência. Então, é um serviço que é prestado primeiramente ao Senhor. Jesus deixou isto bem claro quando Mateus escreveu o Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 25 e o versículo 40, veja o que Mateus deixou registrado. E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Jesus aqui estava falando com aquelas pessoas, advertindo-os que em algum momento ele esteve em necessidade e faltou-lhe a beneficência. Os versículos 35 até o versículo de número 39 está escrito assim: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e hospedamos, ou nu e te vestimos? Então Jesus disse, em verdade vos digo que quando fizeste a um desses pequeninos, a mim me fizestes. Mas ele dirá a outros, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Porque alguns não se deram a atenção à prática da beneficência. Ele diz, porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede, não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. E enfermo e na prisão, não me visitastes. Então, estes aqui responderão, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? E Jesus torna a dizer que eles não fizeram aos pequeninos. Vos digo que quanto a um destes pequeninos, o não fizestes a mim. Então, é um serviço que é prestado primeiramente ao Senhor. Nós servimos atendendo à necessidade das pessoas, mas em primeira instância estamos servindo a Deus. E Ele colocou-nos com esta condição de termos o direcionamento para a prática da beneficência. E sabemos que a beneficência, fazer o bem, praticar o bem, enquanto temos tempo, é motivo de bênçãos
de Deus que são direcionadas para a vida de quem pratica a beneficência. Em Hebreus, no capítulo 13 e o versículo 12, está escrito assim, 13 e versículo 2, está escrito assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Está falando aqui também de beneficência, de cuidar, de acolher, de dar o necessário. E no versículo 3 está escrito assim: lembrai-vos dos presos, como se estivesse presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo. Então aqui nós encontramos tanto a caridade, o amor fraternal e a hospitalidade, que são componentes que levam à prática da beneficência. Então, a beneficência é um serviço que é prestado ao Senhor, é motivo de bênçãos para quem pratica e também é uma assistência, conforme falamos, aos necessitados. E a beneficência está ligado à prática de uma religião pura e sem mácula, conforme Tiago deixou registrado aqui no capítulo 1 e o versículo 27. Está escrito assim: a religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Este visitar os órfãos e as viúvas são pessoas vulneráveis, carentes, necessitadas e muitas das vezes esquecidas. O intuito de visitar órfãos e viúvas é para observar então e ver a condição em que estas pessoas estão e a partir dali então fazer a prática da beneficência. Façamos o bem a todos enquanto temos tempo, com especialidade a estes que estão com uma carência maior. Então é a prática de uma religião que é pura e sem mácula. A religião, ou seja, a devoção cristã e espiritual das pessoas, não deve fixar-se somente em palavras, em teorias, mas ela deve ser levada à prática. E a prática se traduz na beneficência que se coloca à disposição de quem está carente. E ela também se transforma numa prova de uma fé que é viva, dinâmica e atuante, conforme Tiago deixou registrado aqui no capítulo 2, o versículo 17, que a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Que obras são essas da fé? É a obra da beneficência, é a prática do bem a quem houver necessidade. A prática da beneficência deve ser uma parte integrante do ministério da Igreja na Terra e dos salvos por Cristo. Eles devem ser movidos pelo amor a Deus a praticar a beneficência em favor dos carentes e necessitados. Lembrando, mais uma vez, o que lemos no início que Paulo deixou registrado, dizendo o seguinte: e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Que eu e você, que cada um de nós, possamos agora refletir e decidir e praticar a beneficência cristã, entendendo que o amor de Deus que está em nosso coração, o tempo que Deus nos dá, os recursos que Deus nos dá, são oportunidades para prestarmos a beneficência a quem houver necessidade. E este é um serviço que nós prestamos primeiramente ao Senhor
ele é motivo de bênçãos para quem pratica, é uma assistência ao corpo de Cristo, é uma prática de uma religião que é pura e sem mácula e é prova de uma fé viva. E como parte integrante dos que servem a Deus, eu e você devemos refletir e decidir praticarmos a beneficência para a glória de Deus, para a alegria do nosso coração e para suprimento dos necessitados. Querendo Deus, amanhã retornaremos.